Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Só que o que está acontecendo com o Sub-20 é uma vergonha. É uma vergonha, né? Você perder de 6 do Red Bull, 3 do Bahia. A média de gols é absurda, cara. Absurda. Repito, a base, na minha opinião, não é para resultado. É preparar atleta, é preparar o homem, é preparar caráter, é preparar um monte de coisa para o cara subir profissional. Agora, assim, dessa forma também, foi o que eu falei. Ô, Zubeldia, vamos dar uma olhadinha lá no Sub-20. Eu vou nada. Pô, perdeu de 6, perdeu de 4 pro Palmeiras, perdendo o clássico, só toma goleada. Que jogador que vai servir, né? Então, o resultado, ele não é o principal, o primordial. Agora, o mínimo de resultado você tem que ter. O São Paulo, num campeonato que tem, com todo respeito, que tem Cuiabá, que tem o São Paulo, não, o Fortaleza, o São Paulo não pode ser o último colocado. Não é possível que o Cuiabá tenha um CT de base melhor que o de Cotia. Não é possível que o Fortaleza tenha um CT de base melhor que o de Cotia. O Bragantino tem agora, né? Enfim, não é possível, cara. É inaceitável isso daí. É inaceitável. Alguma coisa tá acontecendo lá em Cotia. O que é, de fato, teria que passar ali algumas semanas observando os treinos, observando muita coisa. Mas, assim, é inacreditável o que está acontecendo lá. E só, Renan, em cima disso também, que você comentou, o Sub-20, o Brasileirão Sub-20, não é um grande parâmetro, né? Como a gente fala, mas assim, não dá para você pensar que o Lanterna vai revelar grandes craques, né? Passa muito por isso também. É a conclusão do óbvio. Mas só para a gente pegar as últimas copinhas do São Paulo, pós aquele título que foi em 2019, né? Que foi do Antony e do Novaes. Em 2020, que é o ano ali da pandemia, o São Paulo faz uma copinha péssima também em janeiro, que foi a copinha do Gustavo Maia, né? Que ele, enfim, tem um desempenho ok, mas o São Paulo cai para o Oeste, salvo engano. 21 não tem, né? Tem algo assim. 22 também na copinha não foi nada legal. E eu estive esse ano em Araraquara, né? Desde o dia 2 de janeiro, desde a primeira partida, fiquei em loco em todos os jogos. A base do time da copinha desse ano que o Menta utilizou era uma base de Sub-17 com Sub-20, mas os que estavam do Sub-17 não tinham feito transição com Sub-20, não tinham jogado com essa molecada ainda. Então, quando foi entrar em campo, era o Sub-17, a molecada meio que se entendendo, e aí São Paulo classificou também muito nessa qualidade individual, né, de chute fora da área, mas o São Paulo, ele vence o Porto Vitória, salvo engano, se complica num jogo facílimo depois, pega a Ferroviária, perde para a Ferroviária, né, e aí vai para a segunda fase também, vence o Ceará num jogo assim, péssimo do São Paulo, consegue achar o gol no final, e aí depois o Novo Horizontino vence nos pênaltis, será, salvo engano. E aí pega o Novo Horizontino depois e cai fora. Já não era uma base que vinha num bom trabalho. O Menta já não fazia uma transição boa. Sub-17, só fenômeno. Só molecada acima da média, ganhar a Dallas Cup e tal. Sub-20, a transição não é bem feita. E se você erra a transição 17 para o 20, você imagina a 20 profissional. Né? Não vai ter como você pensar na molecada pronta, Renan. Não, é a principal transição, certo? A do 20 para o time principal, né? É por isso que muitas vezes a gente ouve, machucou um volante, vamos contratar. Mas peraí, pô, com o CT daquele que tem em Cotia, com o investimento que tem lá em Cotia, com o gasto que tem mensal naquele lugar, não tem um cara que está preparado para chegar fazer parte do plantel? Estou falando para substituir de vez aquele cara que se machucou. Mas o Luiz substitui o Pablo e o outro vem. Pô, se não tiver isso aí, fecha as portas lá, porque o gasto lá é muito grande. Economiza para contratar esse jogador. Porque é inacreditável isso daí. Tem que ter esse trabalho de transição que tinha muito bom na minha época, cara. Porque, assim, eu em 2003, eu subi de vez para o profissional em 2004. Só que em 2003, o que eu fazia? Eu treinava com o profissional, né? Então vivia ali o ambiente do profissional, e daí, os últimos 2 dias da semana, eu treinava no Sub-20 e jogava no Sub-20. Mas eu estava toda hora ali no profissional. Isso faz parte, na minha opinião, desse processo de transição. Não do nada pegar ele de Cotia, botar lá na Barra Funda e vai jogar. Não, vai lá, treina. Fica uma semana treinando lá. Aí, pô, tem um jogo importante, volto para a base, porque tem que jogar também.
entendeu? Aí volta, joga. Então, o São Paulo antigamente fazia muito isso daí. Os jogadores, antes de subirem de vez, né, serem efetivados no time principal, eles passavam uma semana treinando, aí voltava para jogar, outra semana treinava mais 2, 3 dias, né, mediante a necessidade que o time principal tinha, ficava ali treinando. Isso também, na minha opinião, é um processo de transição, de o jogador se acostumar ali com o time principal, de o jogador já ir conhecendo o modelo, a metodologia de trabalho do treinador do time principal, para quando de fato precisar dele, ele já está com aquilo na mente, já está pronto para executar, certo? Agora, do jeito que está sendo feita, está sendo gerido esse processo, está complicado. Está complicado. E o que preocupa também é o futuro, é na frente, é a financeira, porque o clube não tem jeito. O clube precisa de venda de jogador, do seu jogador da base, todo ano. É uma das fontes de renda dos clubes, não é igual na Europa, que eu não preciso, o Real Madrid não precisa vender ninguém, tem dinheiro, não precisa vender ninguém nunca, vai e contrata ainda. Vai e contrata, ele não está vendendo o Kroos simplesmente está se aposentando, ele vai trazer um top, né? Ele contratou o Bellingham, ele não precisa vender, os brasileiros não, eles precisam vender 2, 3 jogadores todo ano, está no orçamento anual do clube. Então, isso começa a preocupar até nesse sentido, entendeu? Na minha opinião. E a última boa transição do São Paulo, Renan, para a gente puxar um gancho também, caminhando para o encerramento, foi o Beraldo, para mim. Porque aí o Beraldo, isso passa muito pelo Ceni, não é também Cenizete, né? Mas passa muito pelo Ceni mesmo. Porque o Ceni, ele pede para subir o Beraldo, né? E aí ele fala, vamos deixar esse moleque aqui maturando, ambientando. Tinha uma zaga sólida do São Paulo, né? O Ferrarese estava chegando bem também, deixaram o Beraldo ali. Ele acha que estreia no jogo contra o Palmeiras, que ele entra depois daquela confusão, né, e é expulso, algo assim. Acho que não foi a estreia, mas foi um dos jogos, assim, de cara do Beraldo. Mas ele sempre foi acima da média. O Ceni quis segurar um pouco para ele ir sentindo, e aí quando ele entra, ele não sai mais. Passa muito por isso. E o Sub-20 dá dó de 2 caras. O Rian Francisco, que na derrota de 6-4 fez 4 gols, ou seja, jogando sozinho ali na frente para tentar resolver, mas a zaga não tá legal. E o Ferreira, camisa 10 também do Sub-20, muito bom jogador também, mas que também não dá, né? A zaga do São Paulo no 20, assim, problema de junta, como a gente fala, o negócio tá duro ali. Isso tem a ver, Renan, com uma coisa que a gente está até já para fazer um spoiler, né? Nessa reta final aqui do preleção, prorrogação, um pouquinho de cada, né? A gente também está preparando aí um conteúdo para falar de Cotia, porque muita gente estava falando assim, a gente tem que mexer nessa caixa preta aí, falar um pouco sobre isso. A gente está preparando aí um conteúdo que vai ser bem legal para a galera aqui que acompanha o canal, para falar exatamente toda essa história aí de Cotia, desde o começo, como é que está esse projeto, o que funcionou, o que não funcionou, onde é que a coisa está desandando, né? E a gente vai colher muitos depoimentos, aí, muitas pessoas envolvidas nisso tudo, vai ser bem legal. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.